Então, hoje, no nosso quadro, a gente vai falar do maior órgão do corpo humano, que é justamente a nossa pele, que ela é muito vulnerável à exposição ao sol, ao calor. Por isso, nessa estação BR-Obró, que é a estação mais quente do ano, os cuidados devem ser bem mais intensos. Pequenas atitudes diárias contribuem para a proteção, evitando, inclusive, o câncer de pele, que é correspondente a 30%, um pouquinho mais de 30% de todos os tumores malignos do país. A gente está recebendo agora o dermatologista, o Dr. James Lima, justamente para a gente te dar essas dicas, porque a gente fica preocupado realmente, porque esse ano parece que está ainda mais quente, parece que começou foi antes, em agosto a gente já estava aí sofrendo com as altas temperaturas. Então, bora começar explicando, doutor James, dizer que é uma alegria ter você aqui de novo com a gente, já esteve com a gente outras vezes, mas explicando quais são os malefícios que esse calor excessivo, né, pode trazer para a nossa pele, doutor. Bom dia a todos os telespectadores. Obrigado, Shirley e a Cidade Verde pelo convite, novamente. Então, nesse período, a gente de Teresina já é acostumado a sofrer muito com o calor, né? Como você falou, parece que todo ano isso tem piorado. E o calor, o sol, de uma maneira geral, ele tende a ter uma repercussão importante na pele. A gente pode ter principalmente queimaduras solares, insolações, a gente pode ter aumento de ressecamento em quem tem essa tendência e também aumento de oleosidade em quem tem tendência à oleosidade da pele. Ainda tem a questão também do câncer de pele, né? Que como a gente falou, ele é muito comum aqui no Brasil. Eu não sei se tem, inclusive, relação com o fato da gente ser um país de clima bem quente, né? Com certeza. Infelizmente, ainda existe muito hábito de exposições solares sem proteção. E o câncer de pele é o câncer mais comum que existe na população de um modo geral. Contando todos os cânceres que existem no mundo, o câncer de pele é o mais comum. Tá certo. E agora eu pergunto, tem gente que diz assim, minha pele é mais morena, então eu acho que ela é mais resistente, eu não preciso de tanta atenção. Isso é mito, né, doutor? Não tem nada a ver. Todas as peles, elas precisam sim de cuidado, né, e de proteção. Isso é mito. Existem tipos de pele que são mais sensíveis ao sol, outras são mais resistentes, mas todos precisam de algum tipo de proteção solar. Tá certo, a gente falou do calor, agora outra dúvida que eu tenho, a gente sabe que a gente está no período, a gente estava conversando até há pouco, falando da quantidade de queimada, sabe que a fumaça ela é prejudicial para a gente, para a nossa respiração como um todo, mas ela pode prejudicar também a nossa pele? Pode. Nessa junção desses fatores, sol, calor, fumaça, isso pode prejudicar ainda mais? Então, hoje em dia, existe um conceito que a gente conhece pelo nome de espossoma. O espossoma é a junção de todos esses fatores: poluição, fumaça, radicais livres, exposição solar. E esse espossoma está muito relacionado ao dano cumulativo da pele ao longo dos anos. Nos congressos mundiais tem se falado muito sobre isso. Então, de um modo geral, a gente precisa do cuidado com o uso do protetor solar, mas a gente precisa também fugir de todos esses itens do espossoma. Aí entra também tabagismo, entra também hábitos de vida que não sejam adequados, que não sejam saudáveis, porque tudo isso tem impacto na saúde da pele também. Você citou alguns fatores e a umidade relativa, que a gente sabe que também a gente enfrenta isso nesse período mais quente, que ela cai demais, inclusive fica sendo não recomendada a prática de atividades físicas ao ar livre por conta dessa umidade muito baixa. Então ela também influencia, também é um fator a mais? Influencia também, inclusive a gente vê muito nesse período, muita gente com ressecamento labial, ressecamento no calcanhar, por conta da perda da umidade relativa do ar. Então, além do uso do protetor solar, o uso do hidratante é essencial. É muito comum as pessoas terem o erro de perceberem o lábio ressecado e passar a língua lambendo, achando que isso vai melhorar, quando na verdade isso é um erro importante. Geralmente a nossa saliva é muito rica em enzimas digestivas e isso tende a piorar um ressecamento que já existe. E também a indicação, né? O senhor está falando aí da importância do uso de hidratante, também do protetor solar, mas como a gente pode saber quais esses produtos, né? Quais deles são mais indicados para o nosso tipo de pele? Porque eu acredito que não seja uma receita universal, né? Cada indivíduo é uma pessoa diferente, tem as suas particularidades. Então, como saber que tipo de pele é a minha, se eu preciso ter mais cuidado ou não com ela? Então, é bacana também uma visita ao dermatologista nesse período, doutor? Com certeza. O dermatologista ele vai direcionar exatamente o seu tipo de pele e direcionar o tipo de produto adequado para você. De uma maneira geral, é importante que o telespectador que está nos assistindo, que quer começar a fazer uso do filtro solar agora, vá a uma farmácia procurar um filtro solar que tenha no mínimo o fator de proteção número 30, que tenha no rótulo escrito que ele tem proteção de amplo espectro contra raios UVA e UVB, porque os dois são danosos e tem protetores que são somente de um tipo e somente de outro. E é importante a gente lembrar também que durante a escolha do produto, a gente precisa lembrar da reaplicação.
aplica de manhã cedo e precisa reaplicar ao longo do dia pelo menos mais 2 vezes. Porque se a gente faz só a aplicação da manhã, não é suficiente para a gente garantir a proteção solar. Inclusive, né, disse que é importante você utilizar o protetor, mesmo que você não vá se expor diretamente ao sol, né? Exato. A gente se expõe ao sol mesmo indiretamente. A gente escuta muito isso no dia a dia. Ah, mas eu quase não me exponho ao sol. A gente não precisa estar diretamente exposto. Se você está no carro, o sol que entra pelo vidro do carro já é suficiente para te trazer um dano. Se você está em casa e abre a janela, aquela luz que entra pela janela já é suficiente também para causar um dano. Óbvio que a exposição direta é mais danosa, mas a gente tem que tentar fugir o máximo possível mesmo da exposição indireta também. Eu me coloco muito no papel de telespectador, que tem algumas dúvidas que a gente vai ouvindo no decorrer da nossa vida que a gente tem, né, e eu acho que é o momento da gente tirar. Claro. Dizem, por exemplo, que depois do fator 30, esses outros que têm após o número 30, não adianta mais muita coisa, né? É verdade isso ou isso é mito? Então, a partir do fator 30, a diferença começa a ficar pequena entre eles. Mas, geralmente, quanto maior o fator de proteção solar, maior a proteção também. Agora, de um modo geral, a gente não precisa necessariamente passar protetores com um fator muito alto para todas as pessoas. Se usado corretamente, o filtro solar com fator de proteção 30 é suficiente para a maioria das pessoas. Para aquelas pessoas com tendência a manchas ou com doenças que pioram com o sol, como lúpus, ou pessoas que têm histórico de câncer de pele, tanto na família quanto pessoal, já vale a pena a gente investir em um protetor no mínimo de fator 50. Eu queria que você dissesse também qual é o sinal de alerta, né? De repente você está ali, está com uma manchinha na pele. O que é que tem de diferente que você tem que, né, realmente procurar um profissional, né, que pode ser realmente o sinal de que algo não está bem? Qualquer mancha que surja nova precisa ser avaliada pelo dermatologista, mas a gente pode usar alguns parâmetros para sentir se aquela mancha pode ser alguma coisa do mal, maligna ou não. A gente observa se a mancha tem uma evolução diferente, se ela está mudando de aspecto, mudando de cor, se ela começou a ter sangramento ou abrir uma ferida, isso é um sinal de alerta. Se ela tem um diâmetro maior do que 1 centímetro, ou se ela tem bordas meio mal definidas, meio borradas, é uma lesão assimétrica, isso tudo direciona a gente que pode ser uma lesão maligna ou até um câncer de pele mesmo. Agora, quando a gente tem uma lesão mais simétrica, redondinha, bem definida, a gente fica mais tranquilo porque tende a ser uma lesão mais benigna. Essa opinião, se é uma lesão tranquila, que a gente pode acompanhar, ou uma lesão maligna, é uma decisão que precisa ser muito bem compartilhada com o médico dermatologista após a análise com o dermatoscópio, nosso aparelho que a gente vê milimetricamente. Essas orientações são para a gente ter um rastreio de quando se preocupar e ir ao dermatologista. Além dessas manchinhas, também é comum o surgimento de sinais na pele nesse período de muita exposição ao sol? Isso. Os sinais, de um modo geral, eles têm muito essa tendência com exposição solar e tendência genética também. E existem sinais que muitas vezes são antigos e que mudam de aspecto ou que começam a ter sangramentos porque está surgindo um câncer em cima do sinal. Isso pode acontecer, Pode doutor? acontecer. Então, assim, a pessoa que tem muitos sinais é uma pessoa que tem maior tendência ao desenvolvimento de tumores. Então, se você está nos assistindo, tem muitos sinaizinhos no corpo, pelo menos uma vez por ano precisa ir ao dermatologista olhar de um por um, para ver se não tem algum que está se transformando em uma coisa que não deve. Tá certo. Agora, doutor, alguns hábitos nossos, a gente tem mais o costume de tê-los na praia, né? Por exemplo, como o uso do chapéu, a gente não usa muito na cidade, a gente não vê óculos escuros. Isso tudo é importante para a gente se proteger do sol também? Seria ideal, bacana que a gente usasse também aqui na cidade? O consenso de fotoproteção da Sociedade de Dermatologia deixa bem claro que todos esses protetores, barreiras físicas, são importantes e essenciais. E aqui na nossa cidade, infelizmente, isso não é um hábito, mas deveria ser. As pessoas deveriam usar mais roupas de manga comprida, com tecido leve por conta do calor, mas roupas de manga comprida com proteção solar. Os tecidos de proteção solar, eles ajudam realmente? Ele é válido, ele é válido, ajuda realmente. Geralmente ele dispensa o uso do protetor na região que ele está sendo aplicado, né? O uso dos chapéus, óculos escuros também, essa região ao redor dos olhos é uma região que costuma pigmentar muito. E um detalhe importante também é que muitas vezes a gente esquece proteções em regiões específicas. A gente esquece de proteger o pescoço, a gente esquece de proteger a orelha. A orelha é uma região que tem muito câncer de pele, entendeu? Realmente a gente desconhece, né, isso. E o uso do protetor solar na orelha é um uso que é importante de ser falado também. E realmente a gente esquece de passar lá na nossa orelha, né? Não passa realmente. O colo também, é comum a pessoa usar todo dia no rosto
e tá com o colo todo manchado aqui do sol porque esquece de aplicar no colo, às vezes com essa blusa mais decotada, uma camisa mais aberta, a gente tem exposição também. Então, o ideal é que você passe o protetor antes mesmo de se vestir, né, doutor? Para que possa passar em todo o corpo. Tá certo. Então, resumindo aqui, a nossa dica principal que fica, doutor, para o senhor encerrar. Muito proteção solar, cuidado com as reaplicações, não pode esquecer. Usar um protetor que seja adequado para o seu tipo de pele, no mínimo fator 30, comprado em farmácia pronto, tá? E lembrar das barreiras físicas também nesse período, que são importantes, muito hidratante, muito cuidado, a pele é sensível, mas se a gente cuidar direitinho dela, a gente consegue ter um resultado legal e passar por esse período de calor sem tanto dano. E tenha no profissional, na dermatologia, um amigo, sempre que tiver alguma dúvida, procurar, né? Com certeza. Tá certo, doutor James, ó, sempre uma alegria recebê-lo, nossas conversas são sempre bem bacanas, acho que o telespectador consegue realmente esclarecer as dúvidas que tem, tá? Obrigado. Obrigada, volte sempre aqui ao nosso Tem de Tudo, tá certo?